Saudações, me chamo Francisco Glass da Silva, sou aluno do nono período de Agronomia e, sob a orientação do professor Dr. Alexandre Paiva da Silva, irei apresentar o trabalho intitulado como Disponibilidade de zinco em agir solo vermelho e amarelo da zona abacaxicultora paraibana. E esse trabalho ele faz parte do projeto Disponibilidade de Nutrientes Catiônicos de cobre, ferro, manganês e zinco em solos da zona abacaxicultora paraibana. E de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, este trabalho ele se enquadra nos itens 8, 10, 12, 14 e 15. A deficiência de micronutrientes nos cultivos agrícolas é um problema mundialmente crescente e está associado a diversos fatores, tais como o aumento da intensidade dos cultivos, a maior demanda de variedades melhoradas geneticamente, a diminuição do uso de resíduos orgânicos e aumento das perdas de matéria orgânica no solo e supercalagem. Assim, o conhecimento da disponibilidade de micronutrientes no solo ele é de fundamental importância para se fazer uma recomendação de adubação adequada, evitando problemas de deficiência e toxidez. E na escolha de um extrator ou método de extração, é fundamental que haja uma relação positiva entre a concentração do nutriente extraído e o acúmulo do nutriente nas plantas. E no estado da Paraíba, os laboratórios que analisam é, que avaliam os micronutrientes, eles adotam o extrator MELIS-1 como metodologia padrão para a determinação dos teores de zinco disponível, mas eles não se dispõem de níveis críticos e das classes de interpretação, sendo usados valores de referência gerados em outras regiões ou em estados vizinhos. Então, o objetivo deste trabalho foi avaliar a disponibilidade de zinco pelos extratores MES1, MES3 e TPA-HCl em um agisolo vermelho e amarelo da zona abacaxicultora paraibana. Fazendo uma breve descrição da metodologia do trabalho, o estudo ele foi conduzido no primeiro semestre de 2021 em ambiente protegido do Departamento de Solos e Engenharia Rural, e ele foi conduzido em duas etapas, a primeira em casa de vegetação e a segunda em laboratório. Com relação à coleta do material, ele foi coletado do horizonte B textural de um agisolo vermelho e amarelo, localizado no município de Sapé. E logo após a coleta, as amostras foram secas ao ar, passadas em peneiras de 2 milímetros e submetidas à caracterização química e granulométrica, conforme a metodologia descrita em Embrapa 2017. O resultado vocês podem observar na tabela 1. Com relação ao delineamento experimental, ele foi de blocos ao acaso, com 5 tratamentos e 3 repetições, correspondendo às doses crescentes de zinco, de 0, 1, 2, 4 e 6 mg por decímetro cúbicos, e foi aplicado na forma de sulfato de zinco, totalizando 15 unidades experimentais, e cada unidade experimental ela foi constituída por um vaso, contendo 4 decímetros cúbicos de solo e 2 plantas de sorgo forrageiro da cultivar Ponta Negra. E a determinação dos teores de zinco ela foi feita por espectrofometria de absorção atômica. E com relação à incubação das amostras, elas foram incubadas com doses crescentes de zinco por 7 dias, mantendo-se a umidade próxima da capacidade de campo. E após isso, cada vaso ele recebeu 4 sementes de sorgo e aos 10 dias após o plantio foi feito o desbaste, deixando cada vaso com 2 plantas. Após 45 dias da semeadura, a parte aérea das plantas ela foi cortada rente ao solo, em seguida coletou-se as raízes, ambas foram lavadas e armazenadas em sacos de papel, e em seguida foram secos a 65 graus em estufa de circulação de ar forçado até atingir o peso constante. Logo após esse material ele foi pesado, moído em moinho do tipo Willen e retiradas as subamostras para determinação dos teores de zinco da parte aérea das plantas, conforme determinação de Tedesco et al. 1995. E com isso, os teores de zinco recuperado, as taxas de recuperação e os níveis críticos de zinco, eles foram estimados por equações de regressão ajustadas. E finalmente chegando nos resultados, na figura 1 a gente observa que os teores de zinco recuperados pelos extratores, eles aumentaram linearmente com o incremento das doses de zinco aplicada.
e variou entre os extratores. E a taxa de recuperação de zinco ela também variou entre os extratores, seguindo a ordem decrescente de o HCl, o MELX1, o MELX3 e o DTPA. E essa variação nas taxas de recuperação entre os extratores, ela pode ser explicada pelas diferenças na composição química e nos mecanismos de extração. E essa maior capacidade das soluções ácidas na extração de zinco ocorre devido à solubilização de formas de zinco que o DTPA, por apresentar uma reação alcalina, não solubiliza. Já aqui na tabela 2, é possível observar que o teor de zinco extraído pelo extrator MELX1, o extrator que é adotado como padrão nos laboratórios do estado da Paraíba, ele se correlacionou significativamente com os teores extraídos pelos extratores HCl, MELX3 e DTPA. E esses resultados eles mostram que, independente da natureza do extrator, seja ele ácido ou quelante, a capacidade de extração dos 4 extratores avaliados é similar na quantificação do teor de zinco no referido solo. Já na figura 2, um ponto importante a destacar é que a aplicação de zinco ela aumentou a produção de matéria seca das plantas de forma quadrática e foi registrado um incremento de 23% na produção de matéria seca em relação à dose zero. E com base na equação de regressão ajustada, foi estimada a DMEF, que é a dose de máxima eficiência física, e a DME, que é a dose de máxima eficiência econômica, e elas foram de 3,36 e 0,96 miligramas por decímetro cúbico, respectivamente. E a tabela 3 ela traz os níveis críticos obtidos para cada extrator, e esses níveis críticos foram calculados com base na equação de regressão ajustada da figura 2, considerando 90% da dose de máxima eficiência física. Por fim, conclui-se que os extratores ácidos HCl e MELX1 eles extraíram maiores quantidades e exibiram maior taxa de recuperação de zinco do que os extratores quelante, MELX3 e DTPA. Os teores de zinco extraídos pelos extratores MELX1, MELX3, HCl e DTPA correlacionaram-se com os teores e acúmulos de zinco na parte aérea das plantas, indicando que os 4 extratores podem ser utilizados para estimar a disponibilidade de zinco no solo. E, por último, os níveis críticos de zinco disponíveis estabelecidos para os extratores MELX1, MELX3, HCl e DTPA são de 2,1, 4,4, 3,3 e 1,65 mg por decímetro cúbico, respectivamente. E aqui fica o nosso agradecimento e obrigado.